Eu quero convidar você para esse momento da palavra, abrindo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, verso 6. Paulo diz que Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, amados? Amém? Você concorda? Ok. Quero convidar você a refletir comigo. Pastor, mas no que a nova aliança nos capacita? O que é ser uma pessoa capacitada para o ministério do Espírito e não da letra, né? Como eu posso ser um ministro da nova aliança? Amados, isso é um privilégio tão grande. E eu comecei a pensar sobre algumas coisas que eu, ministro de uma nova aliança, você, ministro de uma nova aliança, ministra ou ministra, em que áreas e que eu posso, em que eu preciso de um agir especial de Deus, para que a letra, que é a teoria, saia da minha vida. A letra fala de conhecimento intelectual. A letra fala de paradigmas ou entendimentos lógicos humanos. Letra fala de conhecimento somente de ouvir falar. Mas o Espírito é vida. E o Senhor me deu uma frase. Foi algo que eu orei toda madrugada. Eu preciso aprender a tomar decisões e fazer escolhas corretas. Um homem e uma mulher que é vivificada através do poder da nova aliança. E o Senhor falou, é no meu sangue que você é capaz de fazer boas escolhas. Você precisa entender isso, porque uma escolha errada pode afetar o seu futuro. Uma escolha errada pode afetar o teu destino. Uma escolha errada pode destruir a sua vida, sua família, seu futuro, seu negócio. Uma escolha errada pode fazer você ir para o inferno. Mas muito mais do que isso, uma escolha errada pode fazer você viver no inferno. Nós cantamos, libera o teu poder, que seja na terra assim como é no céu. A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, Mateus 6. Venha teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dá hoje, Senhor, e perdoa as nossas ofensas, e perdoa aqueles que nos têm ofendido. Não me deixe cair em tentação, me livre do mal. Irmãos, essa é uma decisão diária que todos nós temos que tomar, eu e você. Fazer escolhas certas. E lendo a nova aliança, o Senhor fez um paralelo comigo com o Velho Testamento. E quando perguntaram para Cristo qual é o sinal, Jesus falou assim, não vai ser dado nenhum outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Irmãos, se você conhece a história de Jonas, se você é um daqueles que cresceu na escola dominical ouvindo
As historinhas da Bíblia. Você já ouviu a história do Jonas e da baleia? Jonas capítulo 1 diz que Deus chamou Jonas como seu servo, seu profeta. Irmãos, tem servos e tem profetas, tem homens de Deus que podem fazer escolhas erradas. No capítulo 1 de Jonas, ele diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, uma palavra do céu. Olha só o verso 1 do capítulo 1 de Jonas. Veio sobre ele a palavra do Senhor. Irmãos, isso é muito forte, porque é Deus falando. E olha, diz com esta ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3, mas Jonas fez uma escolha. A escolha de Jonas foi fugir. Mas fugiu Jonas de onde, irmão? De quem ele fugiu? Fala para mim. Ele fugiu da presença do Senhor. E esse é um dos maiores erros que um homem de Deus pode fazer. Escolher fugir. E às vezes você faz escolha achando que você está fugindo do problema, que você está fugindo de algo que está te perseguindo, de alguém que te incomoda, de uma situação difícil. Mas você está fugindo, na verdade, é da presença. Por quê? Fugir da presença, irmão, é tentar fugir dos problemas. Se você é de Deus, está na casa de Deus, recebe ensino de Deus, é pastoreado, tem cobertura espiritual. Quando você foge, você não está fugindo do problema, você está fugindo de quem pode mudar a tua história. Você está fugindo daquele que pode fazer a vontade na terra, na sua casa, nas suas finanças, no seu negócio, na sua família, em tudo que diz respeito a você, acontecer na terra, assim como é no céu. E aí você pode ler a história na sua casa. Esse profeta, ao invés de ir para a grande cidade de Nínive, partiu para Tarsis, uma outra cidade, o oposto. E eu não quero falar sobre ele. Eu quero falar, irmão, que na nova aliança, Jesus disse que o sinal seria o sinal de Jonas. E o que eu quero dizer para você é algo que, depois de Jonas, então, pegar um barco, irmão, quando você foge da presença de Deus, você se torna uma pessoa odiosa. Você se torna uma pessoa perigosa. Você se torna uma pessoa, né, onde aqueles que estão à sua volta vão ter muitos problemas por sua causa. A população daquele barco, talvez entre 100 e 200 pessoas, ficaram desesperadas porque a tempestade veio naquele barco. E eles jogaram sortes e descobriram que a sorte apontou para Jonas. E eles chegaram e perguntaram: o que acontece com você? Quem é você? De quem você está fugindo? O que acontece com a sua vida? E ele então responde: sou eu o problema. Eu estou fugindo de Deus. Olha para mim, irmão. Quando você foge de Deus, você passa a ser o problema. Então, aqueles homens, no contexto ali, pegaram Jonas, lançaram então ao mar. E você já conhece a história. E a Bíblia diz que um grande peixe então engoliu Jonas. E a historinha que contam para nós, a historinha que contaram para vocês, que Jonas ficou na barriga do peixe durante quantos dias? 3 dias. No capítulo 2 e 3, você pode ler na sua casa, você vai ver que lá da barriga do peixe ele orou. Ele se arrependeu.
Mas na Bíblia não está escrito, irmão, algo que mostra o sinal. Qual é o sinal de Jonas? Quando a baleia cuspiu ele na baía de Nínive, Jonas já estava morto. Não tem como você ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe e viver. Eu já ouvi essa frase que você vai cumprir o propósito de Deus, mesmo que seja, você pode ir de barco ou você pode ir de baleia. Irmão, mas se você for de baleia, você vai morrer no caminho. E num certo sentido, o sinal de Jonas é isso. Muitas vezes, para cumprir o propósito, tem que haver morte dos desejos, morte da rebelião, morte daquilo que você acha que é importante para você. E foi aí que houve a morte de Jonas, onde ele reconhece o quão orgulhoso ele foi, o quão rebelde ele foi. A gente não precisa reconhecer isso dentro da barriga de um peixe. Amém, irmãos? Né? Ok? Porque uma escolha errada pode trazer consequências, às vezes irreparáveis. Jonas escolheu não obedecer a um chamado de Deus para salvar um povo inteiro. E o que isso tem a ver comigo? Eu pergunto, será que você tem obedecido ao chamado que Deus tem para você? Será que se você tem obedecido aquilo que Deus tem pedido para você fazer? Deus vem te visita, fala, filho, é isso que eu quero de você. Como você reage? Você vai para o propósito, ou você pega e compra um bilhete para outro lugar? Você tem entrado em Tarsis, né? Caminho para Tarsis é a rota de fuga, para não cumprir o chamado de Deus em sua vida. Quando nós lemos Deuteronômio 30, você vai encontrar lá que nós podemos fazer escolhas. Hã? E as escolhas que eu e você fazemos todos os dias, elas são necessárias para determinar como será o seu futuro, o seu destino, irmão. E as escolhas que nós fazemos todos os dias, se vamos amar, se vamos odiar, se vamos perdoar, se vamos ressentir, se vamos liberar, se vamos abençoar, se vamos amaldiçoar, são escolhas. Quem está comigo? Hã? Lucas 15, depois você pode ler na sua casa, muito conhecido, do verso 11 até 32. Fala de um filho que fez uma escolha. A famosa história do filho pródigo, que eu chamo dos filhos pródigos. O que foi embora de casa, pediu a herança e quis gastar tudo que tinha longe da casa do pai. E você sabe onde ele terminou? No meio dos porcos, perdendo tudo. Histórias muito conhecidas. Mas, irmãos, quantas pessoas que você conhece que decidiram abandonar a família, a casa, a igreja, a sua família e sumir nesse mundo de ilusões, e hoje estão perdidos, destruídos, alguns até mortos. Você conhece alguém assim? Alguém conhece alguém assim? Irmãos, alguns não têm coragem para sair, talvez para fazer aquilo que aquele jovem fez, mas vivem como irmãos mais velhos. Como vive o irmão mais velho na casa do pai, segundo esta parábola?
é o que está perdido dentro da casa do Pai. Pior do que aquele que vai embora é aquele que está dentro da casa, que não tem um propósito, que vive perdido. E sabe onde se manifesta esse sentimento? No sentimento de não ser aceito, de não pertencer, de não se sentir valorizado, de ser alguém triste e sem motivação. E qual foi a palavra do pai para esse jovem? Você não sabe que tudo que eu tenho é teu? Então se alegre. Mas tem muitas pessoas dentro da casa do pai, dentro da igreja, que não conseguem fazer isso. E eu digo para você, isso é uma questão de escolha. Porque uma escolha errada pode comprometer todo o projeto de Deus para a sua vida, para o cumprimento das promessas de Deus. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que parecem perfeitos, mas no final o seu fim é caminhos de morte. Por que estou falando isso? Porque você tem a opção de fazer aquilo que o salmista diz no Salmo 23, que é você fazer de Deus o Senhor das suas escolhas. E o salmista no Salmo 23 diz assim: guia-me, Senhor. Me pega pela mão, Senhor. Em outras palavras, não me deixa tomar atitudes erradas. Se eu estou pensando que o caminho é bonito, mas no final dele pode ser um caminho de morte, me pega pela mão e me guia no caminho certo. Quem lembra lá de Abraão, lá do Velho Testamento? Abraão escolheu, fez escolhas. Vamos ver lá no livro de Hebreus. Hebreus 11:8. A galeria dos heróis da fé. Hebreus 11:8. Aqui diz assim que, pela fé, Abraão, ele fez uma escolha acertada. Qual foi a escolha dele? Falamos de duas escolhas erradas. Vamos falar agora de algumas escolhas acertadas. Veja só. Pela fé, Abraão, vírgula, a condição. Qual é a condição? Qual a condição? Quando chamado. Vamos continuar. Obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde ele receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Irmãos, Abraão poderia permanecer ali onde ele estava, em Ur dos Caldeus, que era a sua residência, com seus familiares, e continuar a sua vida como um grande criador de ovelhas e animais. Era um homem rico, poderoso, cheio de influência, reconhecido. Mas, ao ser chamado, isso implica, irmãos, que quando você é chamado, você tem que aprender a fazer as escolhas corretas. Porque tem muita gente chamada, mas poucos fazem escolhas corretas e se tornam escolhidos. Ao decidir sair da casa ou da sua parentela, da casa do seu pai, Abraão não saiu em rebelião, Abraão não saiu para um caminho que não sabia, Abraão não pediu algo antecipado, Abraão não reivindicou nada, ele simplesmente, quando foi chamado, então ele saiu da casa do seu pai pela fé, como um chamado de Deus. É muito diferente do que sair como um pródigo, reivindicando direitos que não tem, querendo fazer uso dos recursos do pai longe da casa do pai. Abraão tomou uma decisão diferente. Ele então, ao ser chamado, ele decidiu então sair da sua parentela para um lugar onde Deus ainda iria mostrar
Abraão colocou Deus no centro da sua vida. Isto é, Abraão fez o que nós cantamos hoje aqui. O que nós cantamos hoje aqui? Hoje eu me entrego numa condição. Qual foi a condição? Qual foi a condição? 10%? 30%? 100%. Isso foi só uma canção para você? É só uma música? Hã? Irmãos, o que nos qualifica? O que qualificou Abraão para ser o pai da fé de todos os povos da terra é o fato dele ter se entregado totalmente. E existem entregas e escolhas que vão mudar todo o nosso destino. Ele não sabia que ele ia receber a terra prometida como herança, mas ele foi, sem saber para onde ia. Muitas vezes nós, quando chamados, vamos ter que tomar decisões onde não há chão, onde as coisas não estão confortáveis, onde as coisas não estão favoráveis, ou até onde situações estão muito confortáveis, quando era o caso de Abraão, mas que Deus falou o seguinte: sai daí. Eu não sei com quem Deus está falando hoje, nessa noite, irmão, mas tem pessoas muito confortáveis nesse lugar hoje. E já há muito tempo Deus está falando com você: sai daí. Sai daí. Rompe com isto. Segunda coisa, ou segundo personagem que tomou decisões que custaram. Personagens conhecidos. Quem conhece aqui Moisés? Você sabe quem foi Moisés? O grande libertador do Egito. Do povo de Israel lá do Egito. Chamado o príncipe do Egito. E ele está nessa galeria também. Veja o verso 24. Hebreus 11, 24. Outro que pela fé tomou uma decisão. Fez uma escolha. Olha só o que ele faz. Pela fé, Moisés, então, já adulto, toma uma decisão. Qual a decisão que ele tomou? Recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Irmão, Moisés fez uma escolha, a escolha do sacrifício. Um caminho do sacrifício. Mas esse caminho o preparou para se tornar o libertador de Israel. Sabe por quê? Porque se Moisés permanecesse na corte do faraó, ele seria lembrado na história somente por Hollywood, somente pelo título de príncipe do Egito. O filho adotado da filha do faraó que se tornou o príncipe lá. Mas ao decidir o caminho da renúncia e do sacrifício, Moisés entrou para a história do mundo como o grande libertador e líder que conduziu a nação de Israel à liberdade. Como tem sido, irmãos, as nossas escolhas, as suas escolhas? Como tem sido as suas decisões? Você tem tomado decisões como Moisés? Como Abraão? Ou tem tomado decisões como Jonas, fujão? Você tem tomado decisões, mesmo aquelas que não te agradam, mas que você sabe que tem que tomar? Ou você é aquele que só vai pelo caminho fácil? Irmãos, nem sempre o caminho mais fácil, ou os mais fáceis, ou os mais confortáveis, vão conduzir você a conquistas. Geralmente um caminho de um conquistador, de um vencedor, passa por escolhas doloridas e de muitas renúncias. Você concorda comigo, irmão? Amém ou não? Amém. Então eu vou ajudar você a fazer uma declaração, porque isso
gera fé, gera posicionamento. Fale comigo assim, faz uma declaração comigo, diz em nome de Jesus. Eu derroto hoje o gigante das decisões erradas na minha vida. Amém, irmão? Amém. Chega de bater cabeça, chega de fugir. Hebreus 11, se você puder, quando chegar em casa, dá uma lida. É a galeria dos heróis da fé, e você vai ver, irmão, que todos eles tomaram, para estar numa galeria dos heróis da fé, todos tomaram decisões acertadas, mas, aí, parênteses, mesmo que para alguns deles que estão lá, a decisão acertada custou o pescoço. Custou a vida, custou os bens, custou os privilégios, as posições, mas se não tivesse tomado essa decisão, nunca teria entrado no hall da fama da fé. Hebreus 11. Se você quer que coisas mudem na sua vida, tome decisões que você nunca tomou. Faça as coisas que nunca fez. Se posicione como nunca se posicionou. E você vai ver que na mesa do Senhor, na nova aliança, Ele vai capacitar você a fazer escolhas corretas. Porque muitas vezes você fala, pastor, tudo bem, eu concordo com tudo isso que você está falando, mas eu só faço burrada. Se você tomasse decisões certas, você não precisava de Deus, nem estar aqui hoje. Agora, porque nós temos tendência humana e carnal, nós precisamos viver no poder daquilo que nos capacita. É o que Paulo diz. O poder da nova aliança nos capacita a sermos ministros de uma nova aliança. E o ministro da nova aliança, irmão, pode tomar e pode fazer escolhas acertadas. Amém? Em nome de Jesus, filho, que você tome decisões certas. A segunda coisa que eu entendi aqui, que a nova aliança nos capacita a experimentar a verdadeira comunhão. E olha aqui, 1 João capítulo 1, verso 7. Eu quero deixar com você esse princípio. Primeira carta de João, no capítulo 1, 7, é um dos versículos que quando eu me converti, quando eu tive uma experiência com Deus, foi um dos versículos que mais marcou a minha história. E você tem que ter palavras rema que marcam a sua história. 1 João, capítulo 1, verso 7, marcou a minha história. E ele coloca as condições, ele começa com uma condicional, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, a nova aliança, nos purifica de todo o pecado. Vamos lá, vamos destrinchar isso. Quando a gente está na comunhão com Deus, na luz do Senhor, sem nenhuma acusação no coração ou na mente, a gente tem prazer em estar na presença, a gente tem prazer em estar com os irmãos, estar na célula, estar com os nossos líderes, de fato se submeter, abrir o nosso coração e dizer, fala no meu coração, fala na minha vida. Você tem prazer em estar com os seus pastores, com os seus líderes, porque você está na luz, irmão. Presta atenção. Nos tornarmos uma igreja onde existe a comunhão verdadeira entre os irmãos. Esta é a promessa de Jesus para a igreja do Novo Testamento. É uma promessa que, para a gente tomar posse como igreja. Mas para isso, nós precisamos trabalhar algo que eu chamo inegociável na igreja. Para você andar na luz, você tem que ser transparente.
Você não pode ser enrustido, um cara de fachada. Você não pode ser alguém que corre da verdade. Irmãos, minha esposa disse que a mentira vai ser encontrada pela verdade em qualquer canto que ela se esconda. Uma hora a casa cai. A transparência vai pedir que eu e você tenhamos abertura de coração, honestidade nos relacionamentos, falar a verdade em amor, disposição para ouvir um conselho, uma orientação e até uma exortação. Como é para vocês? E nós temos visto nesses dias aquilo que 1 Pedro 5,8 diz. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz assim, que nós, como igreja, precisamos ter uma atitude, estejam alertas e vigilantes, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. E sabe por que isso, irmãos? Por quê? Porque Satanás sabe da força de uma igreja unida e tenta destruir através de uma tática. Quem aqui já assistiu esses documentários, né, que a gente já falou, eu gosto sempre de lembrar disso, cada vez aparece um documentário diferente, né, sobre leões. Acho que o pessoal gosta muito de fazer esse negócio, né? Tá? Mas eu quero pegar aquela parte, né, onde, por uma razão, um leão é picado por uma cobra. E aquele leão começa a ficar enfraquecido. E de repente aparece uma outra classe. E você já sabe quem são. As hienas. E qual é a tática das hienas, irmão? Elas percebem qual dentre os leões estão fracos. E aí ela traça um caminho para isolar. E depois que isola, elas matam. Será que eu estou falando sobre um documentário de animais aqui? Ou não? Quando a Bíblia diz que nós devemos guardar o coração, porque do coração procede a fonte da vida, nós estamos falando do seguinte, irmãos, a questão quando não tem transparência, quando a comunhão é quebrada na igreja, irmão, quando Satanás, que é a serpente, é a cobra, ela solta um veneno. E o veneno vai no coração dos irmãos. E qual que é o veneno? Uma fofoca, uma maledicência contra um líder, contra alguém, contra outro irmão da igreja, contra um líder, contra um pastor. E quando essa pessoa é infectada por isso, ela passa a se tornar vulnerável e ela se torna mais fraca. Você quer ver uma pessoa que está enfraquecida na fé dentro da igreja, pode saber que alguma coisa, algum tipo de veneno foi infectado. E aí, qual que é a tática que 1 Pedro 5,8 está dizendo? Vigiem, cuide, porque ele está, né, ao derredor, rugindo como? Ele não é, mas ele ruge como? E tem estratégia, né, nessa linha. Quando vê que alguém está enfraquecido, ele tenta isolar, para depois matar e destruir. Então vamos lá, filho. Quando isso acontece? Quando esses demônios conseguem uma brecha no coração dos membros da igreja. Pessoas que ficam contaminadas com o veneno da calúnia, da murmuração, do descontentamento, do julgamento e começam a enfraquecer. E a sua tática, a tática de Satanás é isolar essas pessoas e levá-las para fora. Olha só o que Hebreus 12, eu continuo em Hebreus 12, irmãos, eu estou falando no contexto de Hebreus.
Um pouquinho mais para frente, no capítulo seguinte, Hebreus 12, verso 14 e 15, tem uma direção a respeito disso. Olha lá. Seguir o que, irmãos? O que a gente deve seguir como igreja? O quê? Fala para a pessoa que está do seu lado. Eu preciso viver em paz com você. Seguir a paz com todos. E não somente isso, irmãos, a paz e a santificação. Sem paz e sem santificação, olha aqui, irmãos, você pode vir no culto, você pode até chorar, levantar as mãos, bater palma, mas sem paz com os outros e sem santidade, você não vê Deus. Você vai embora do mesmo jeito que você entrou. E veja só o que acontece. Tenha cuidado que ninguém, nenhuma pessoa da sua célula, da sua casa, do seu relacionamento, dos seus amigos, ninguém se prive da graça de Deus. Se privar da graça de Deus é se afastar da comunhão, irmãos. É sair da mesa do Senhor. E quando a pessoa sai da mesa do Senhor, porque ela está infectada com calúnias, ela está infectada com fofocas, está infectada com mentiras, entrou ira, ódio no coração dela contra alguém, então ela nem vem no culto de ceia, ou quando vem, é ter uma atitude que não é coerente com a mesa do Senhor. E olha só, ninguém se prive da graça de Deus. Veja só, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Nós estamos falando de transparência, irmãos. Nós estamos falando da segunda coisa que a mesa do Senhor nos capacita a termos, de fato, uma comunhão verdadeira, não de fachada. Eu te amo, meu irmão. O irmão virou as costas. Pilantra. Mentiroso. Garganta. Hipócrita. Sem contar aquelas coisas que não são verbalizadas, mas são internalizadas. Essas são as piores. Pior que um fofoqueiro é um amargurado. Porque ele enfia a fofoca dentro dele. Assim, e aquilo vira um veneno. E a raiz de amargura, irmão, ela vai chegar em algum lugar. Efésios capítulo 4, que fala sobre a edificação da igreja. Hoje nós estamos passeando em vários versos, todos paralelos, que falam de uma mesma questão. Efésios 4, 31. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso o seguinte, que toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria, toda a blasfêmia e toda a malícia, sejam o quê? Tiradas dentre vós. Não é possível isso. Estar na casa de Deus e a gente ter uma comunhão verdadeira, irmãos. Por quê? Porque perdão continua sendo a base para relacionamentos saudáveis na igreja. Sim ou não, irmãos? Concorda comigo? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aprender, irmão, a usar uma tecla que a gente usa muito hoje no computador, no smartphone, no tablet. Aquela teclinha, delete. Só que muitas pessoas usam essa tecla de forma errada. Sabe como é que usa? Alguém falou mal, alguém falou errado, alguém falou atravessado, eu estou com raiva dessa pessoa, essa pessoa é insuportável, eu deleto ela da minha vida.
Será que é isso que temos que fazer? Eu creio que a única forma que você pode usar essa tecla, irmão, é para você apagar os incidentes de percurso. Você apagar aquelas ações que fizeram contra você, que você acha que são inaceitáveis. Que foram escritas nas páginas da sua vida, eu não sei, irmão, talvez um abuso, talvez uma agressão, talvez algo que aconteceu na sua infância, talvez algo que aconteceu no seu passado. Perdoar significa tomar a decisão de seguir em frente, escrever os capítulos seguintes, sem ter que você incorporar, trazer os resíduos estragados dos últimos capítulos, irmão, daquilo que estava escrito anteriormente. Tem muita gente que não conclui o passado. Tem muita gente que vem para a igreja e não encerra as coisas. E aí vive na igreja do mesmo jeito que chegou. Começa a fazer novas coisas aqui e nunca conclui. Vira cara para as pessoas. Não se submete às orientações. Não vive os princípios. Porque não tem, às vezes, a coragem de enfrentar a sua fragilidade. E encerrar isso e concluir. E dizer, eu preciso de ajuda nisso. Eu sou fraco nisso, me ajuda. Concluir o passado para seguir para o futuro, irmão. Passado não concluído, sabe o que é? Segundo o que a pastora Mara sempre ministra na nossa vida. Que é? Passado não concluído é um presente que dói. E novamente, irmão, falo que muitas pessoas, por estarem assim, acabam se isolando porque não querem concluir. A pessoa que se isola não quer tratar. A pessoa que se isola, né, ela fala, não, mas isso não é bem assim. Será que você, de alguma forma, está assim? Tem se isolado? Tem entrado na caverna por causa de amargura? Por não querer perdoar? Efésios 4:12. A próxima e última coisa que quero compartilhar. Que a nova aliança nos capacita a realizar o nosso propósito. Efésios 4:12 e depois o verso 16. Põe para mim o verso 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Verso 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você crê que Deus tem um propósito para a sua vida, irmão? Né? Quando a gente está na comunhão, esse propósito ele é esclarecido, ele é descortinado. A nova aliança tem o poder de fazer ou de capacitar você para você cumprir o propósito que muitas vezes você já sabe que Deus tem para você. E você só vai conseguir concluir isso desta forma. E eu coloquei uma frase muito interessante que me chamou a atenção sobre uma postura que muitas vezes nós, em relação ao propósito, às vezes ficamos. Sem contar procrastinação, sem contar indiferença, mas o resultado é ociosidade. E o Senhor falou comigo, olha, pega a frase desse sujeitinho aqui, o Jeremy Taylor. Ele falou assim, ó, a ociosidade é o sepultamento de um homem vivo. Você quer saber se o cara está vivo ou está morto? Olha a agenda dele. Você quer saber se, de fato, ele está na direção do propósito de Deus? Olha se é uma pessoa ocupada ou se é uma pessoa ociosa. Veja só, pastor, mas isso aí é
Um pensamento só. Tá bom, então vamos para a Bíblia, né? Para quem gosta de Bíblia, vamos para Tessalonicenses, capítulo 5, verso 14. Paulo faz uma exortação bíblica, olha só o que ele diz, verso 14, 1 Tessalonicenses. Exortamos vocês, vírgula, o que está escrito lá? Que? É para nós. Então, olha para o seu irmão aí e fala, hoje você está sendo exortado. Qual é a exortação? Não sou eu que estou falando, tá bom? É você que está lendo a palavra de Deus para o seu irmão aí, tá? Agora você vai dizer isso para ele. Não seja ocioso. Exortamos vocês aqui, advirtam, né? Quer dizer, não é falar delicadamente desse jeito, dá um chacoalhão no cara, deixa de ser preguiçoso, cara, né? Deixa de ser ocioso, deixa de ocupar um banco na igreja e ser só mais um número na multidão. Paulo está dizendo, irmão, são vocês que têm que fazer isso uns com os outros, não sou eu. Paulo está dizendo, é para você, irmão. Exorta o irmão que está do seu lado. Pessoa ociosa, que não se ocupa com nada na casa de Deus. Preste atenção. Faça alguma coisa. Seja útil. Confortem os desanimados. Auxiliem os fracos. Sejam pacientes com todos. Em outras palavras, irmãos, vamos contextualizar isso aqui. Há pessoas que estão como mortos pelas ruas, mortos em seus lares, mortos em seus casamentos, mortos em seus negócios, mortos em seu ministério. O que significa isso? Uma pessoa morta é uma pessoa que não tem um propósito. Fale comigo, uma pessoa morta é uma pessoa que não tem nenhum propósito na vida e em Deus. Não sabem para onde querem ir, não tem uma direção a seguir. Se o vento vai para lá, tá bom. Se o vento está para cá, tá bom. Se o culto foi bom, foi bom. Se a palavra foi boa, foi boa. O que você vai fazer com isso? Que transformação isso vai fazer em você? E aí, eu fui, né? Deus foi me levando mais longe. E pegou mais uma lá nos meus materiais e tal. E aí trouxe essa frase que eu quero compartilhar com vocês. E aí ela é importante para nós. Não do ponto de vista relacional, mas do ponto de vista espiritual. O homem ocioso é a bola de tênis do diabo. Quem aqui já jogou tênis, irmão? Hã? É só raquetada, né? Continuamos em Tessalonicenses, tá? Vai um pouquinho mais para frente, na segunda carta. Capítulo 3, verso 10 a 13. O que Paulo está dizendo? Olha só, ele fala assim, ó, quando eu ainda estava com vocês, nós lhe ordenamos isto, 2 pontos. Olha só, a ordem de Paulo para a igreja. Quando eu estava com vocês, eu dei essa ordem, 2 pontos. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Fale comigo, a igreja não é um lugar de ociosos.
Aí ele justifica, ele vai continuando. Tem mais, irmãos. É Bíblia. Pois ouvimos que alguns de vocês não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Vamos fazer um parênteses aqui, né? Quem puder falar, meu Deus, é a hora para você falar isso. O cara não faz nada na igreja. Agora você quer saber da vida de todo mundo, você senta com ele. O cara sabe da vida de todo mundo. Irmão, não precisa Facebook, não precisa internet, não precisa nem Twitter, irmão. E Paulo está dizendo, meu Deus, além de não trabalhar, além de não fazer nada, além de ser ocioso, ele se mete na vida dos outros. E olha só o que o apóstolo diz, irmão, por favor, hein? Eu estou lendo o que o apóstolo diz. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Vamos traduzir? Se você gastar o seu tempo, trabalhar por você e pelo seu sustento, você não tem tempo de falar da vida de ninguém. Nem de saber da vida de ninguém. Agora, quanto a vocês, espero que todos nós estejamos aqui. Nunca se canse de fazer o bem. Que essa primeira parte não se encaixe em nós. Que não seja para você e para mim. Amém? Então, vamos lá. O que Paulo está dizendo? Que o diabo encontra um espaço na ociosidade para tornar a vida de uma pessoa ociosa, desocupada, sem propósito, num verdadeiro inferno. E aí vem raquetada de todo lado, irmão. Sobre todas as pessoas desocupadas, sem projetos, sem sonhos, sem propósito. Tá? É por isso que a Bíblia é muito enfática sobre isso. Sobre aquilo que está em João 15. Quem lembra o que está em João 15? Eu sou a videira verdadeira, todo aquele que está conectado a mim dá fruto. Aquele que está conectado em mim, que dá fruto, eu limpo para que produza mais fruto ainda. Ok? E aquele que não dá fruto, o que eu faço? O preguiçoso. Eu corto e jogo no fogo. Não presta para nada. Esse é o padrão do Novo Testamento, da Nova Aliança. João capítulo 15. Eu sou a videira, meu pai é agricultor. Todo ramo que está em mim, que não dá fruto, eu corto. Veja só, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis fazer. Então, põe lá em João 15:16 para mim, no telão. O que João 15:16 está dizendo? Olha só. Vocês não, mas eu os escolhi para o quê? Irem e darem que tipo de fruto? A fim de que o Pai lhes conceda o quê? O que pedirem em meu nome. Quer ter a oração respondida, irmão? Quer ter a sua vida mudada? Sai da ociosidade e vai dar fruto. Fruto que permanece. Fruto para Deus. A Bíblia diz que a igreja local é um lugar onde você é desafiado. Então, quando você tem um propósito, você tem um sonho, Deus fala com você para fazer algo, um rumo novo, uma nova realização, sua vida ganha sabor, sua vida ganha entusiasmo. Irmão, se alguém se ocupa da obra de Deus, então que faça com zelo, que se especialize, que você busque ser capacitado naquilo, ser treinado para isso. Quem aqui deseja que Deus capacite você a cumprir um propósito em Deus? Fecha teus olhos onde você está. Vamos fazer e participar da ceia do Senhor.